Ministro Rogério Schetti, Vossa Excelência relata e julga o RHC 147707 da Paraíba, e vejo aqui que é um feito de relatoria do ministro Antônio Saldanha. Ministro Antônio Saldanha. É um pedido de vista de Vossa Excelência. Só um minutinho, presidente. Eu estou tentando abrir aqui e o sistema não abre. O meu está abrindo normalmente. O presidente sempre tem privilégio. Agora abriu. Eu fiz, inclusive, um rascunho no outro. Onde você... não, foi o primeiro. Senhor presidente, então posso... Já abriu aqui. Posso votar? Tem a palavra, Excelência. Obrigado. Uma boa tarde a todas e a todos. Eu digo aqui que, como bem relatado pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, a controvérsia estabelecida neste recurso se cinge à alegação do insurgente de ilicitude na requisição feita pela autoridade policial ao COAF, sem autorização judicial e de maneira direta, para que fossem fornecidos os relatórios de inteligência financeira, RIFs, números aqui referidos, situação que ensejaria a exclusão desses documentos do inquérito. Ao apreciar o caso, entendeu o relator que essa requisição direta não se amoldaria ao caso examinado pelo Supremo no recurso extraordinário 1.055.941 de São Paulo, no qual ficou assentado que seria possível o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra, da Unidade de Inteligência Fiscal, e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com os órgãos de persecução penal para fins criminais. De fato, essa discussão não se identifica com o procedimento que ocorre nos casos em que há o compartilhamento de dados nos delitos tributários, situação na qual a autoridade fiscal, ao final de um procedimento administrativo e com a constituição do crédito tributário, antevê possível prática de crime e, diante disso, representa ao Ministério Público com o envio dos dados fiscais sigilosos essenciais para análise do órgão de persecução penal. É que, no caso examinado pelo Supremo, por se tratar de crime tributário, o qual, em regra, possui natureza material, foi necessária a abertura e conclusão de todo o procedimento administrativo prévio para que se pudesse concluir pela efetiva ocorrência da prática delitiva, com a constituição do crédito tributário. No caso em exame, investiga-se a possível prática de lavagem de dinheiro e, portanto, não há procedimento fiscal. Tampouco se trata de requisição feita à Receita Federal, visto que realizada com o objetivo de obtenção do relatório produzido pelo COAF. Assim, o debate jurídico suscitado nesta oportunidade, sob o prisma procedimental, não se amolda, com devida vênia, como afirmado pelo relator, ao caso, como afirmado pelo relator, ao caso julgado em repercussão geral pelo Supremo, RE 1055941, que trata especificamente da possibilidade de haver o compartilhamento de dados entre a Receita e o MP nos crimes tributários. E, nessa perspectiva, concluiu o ministro Saldanha que a hipótese se assemelharia, na verdade, ao caso apreciado no RHC número 83.233, por esta terceira sessão, no qual o Ministério Público requisitou diretamente à Receita o envio da declaração de imposto de renda de determinadas pessoas. Na ocasião, por maioria, tal procedimento foi considerado ilícito por esta Corte, e, em relação a ele, fiquei vencido. Defendi, diante das peculiaridades apresentadas, a possibilidade de requisição pelo Ministério Público da declaração de imposto de renda à Receita Federal, sem que isso implicasse qualquer ilicitude. Contudo, com a devida vênia, também não observo a similaridade apontada pelo ministro Antônio Saldanha da hipótese dos autos com o referido recurso, seja porque a requisição foi dirigida a órgão de fiscalização distinto e com funções absolutamente diferenciadas da Receita Federal, seja porque o próprio conteúdo do relatório produzido pelo COAF
não revela com os detalhes e profundidade, com os mesmos detalhes e profundidade, os dados contidos em uma declaração de imposto de renda. Além disso, embora toda essa discussão não se identifique propriamente com o procedimento que ocorre nos casos em que há o compartilhamento de dados, situação na qual a autoridade administrativa antevê possível prática de crime e, diante disso, representa ao Ministério Público com o envio dos dados sigilosos essenciais para a análise do órgão de persecução penal, penso que não há nenhuma ilegalidade na requisição do relatório do COAF feita pela autoridade policial. Em primeiro lugar, observa-se que o compartilhamento de informações, ao fim e ao cabo, pode ser traduzido como a partilha de informações sensíveis, situação que também ocorre com a requisição. Ou seja, fundamentalmente, em um ou outro caso, haverá disposição de informações do órgão de controle com a autoridade que conduz a persecução penal. Ontologicamente, portanto, não há diferença entre o compartilhamento e a requisição, cuja distinção reside tão somente em relação ao procedimento de cada um. Essa é a primeira diferença. A segunda, e a despeito de possível objeção nesse aspecto, observa-se que, sob o prisma do grau de sigilo do conteúdo, não há semelhança do relatório do COAF com aquele fornecido pela Receita Federal. Com efeito, a análise feita pelo referido órgão apenas revela a situação de atipicidade na movimentação financeira, sem, contudo, delinear a natureza dessa atipicidade, que dependerá sempre de esforço investigatório que a qualificará ou não como ilícito penal, a afastar ou não a situação de desconformidade inicialmente apontada. No particular, diversamente do que acontece com os dados fiscais ou bancários, merece ser destacado que o COAF não tem acesso direto a esses dados financeiros das pessoas que são alvo de comunicações suspeitas. Apenas as recebe, examina e dissemina na forma de relatórios de inteligência financeira, o qual, na maioria dos casos, não revela dados específicos e particulares protegidos pelo sigilo. Na verdade, quanto à forma, o relatório do COAF constitui um ato de documentação na qual é exposta a forma como a inconsistência de uma movimentação financeira é gerada pelos dados consultados. Nessa perspectiva, no âmbito de atuação do COAF, há apenas a comunicação às autoridades quanto à possibilidade da ocorrência do crime, sem emprego de diligências voltadas à apuração de eventual responsabilidade. Sua atividade fica restrita à elaboração de um relatório meramente descritivo sobre o conteúdo de informações reportadas que não envolvem atos investigatórios ou apontam a subsunção dos fatos a tipos penais. Trata-se, portanto, de um trabalho de inteligência financeira com a identificação de ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei de Lavagem de Dinheiro. Vale dizer, o relatório produzido pelo COAF contém análise de diversos dados oriundos das instituições financeiras e demais pessoas jurídicas e físicas obrigadas a fazer comunicações sobre operações suspeitas de lavagem de dinheiro, que se traduz na produção de conhecimento sobre algum fator de risco ao sistema financeiro. Diversamente, contudo, se verifica do conteúdo de eventuais informações decorrentes da quebra de sigilo fiscal ou bancário. São situações bem distintas. Assim, uma vez verificado que a operação comunicada apresenta indícios de prática delitiva, de acordo com premissas e parâmetros de análise internamente estabelecidos pelo referido órgão, encaminha a notícia criminal, que seria o RIF espontâneo de ofício, ou comunicação automática de operações para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e ou para os Ministérios Públicos Estaduais, a depender da esfera de atribuição. Nessa ocasião, também é possível que as próprias instituições envolvidas com o fornecimento de dados solicitem informações sobre operações suspeitas ou atípicas de investigados, mediante ofício ou através do sistema eletrônico de intercâmbio, oportunidade em que se recebe o relatório de intercâmbio, desde que haja, neste último caso, apuração em curso e procedimento policial instaurado. Em regra, os órgãos de persecução penal somente têm acesso às informações sobre operações indicativas de infrações penais quando, havendo apuração em curso e procedimento policial instaurado, solicita tais informações mediante ofício ou por intermédio do sistema eletrônico de intercâmbio, recebendo, consequentemente, o relatório de intercâmbio. Logo,
E, em conclusão, em relação ao conteúdo, entendo que não há similaridade entre o relatório produzido pelo COAF e as informações obtidas em decorrência da quebra dos sigilos fiscal ou bancário, razão pela qual considero inviável a mesma quilatação dada pelo ilustre ministro Antônio Saldanha Palheiro. Aliás, semelhança ocorre com casos já examinados pela quinta turma dessa Corte. E eu trago um exemplo de uma decisão da quinta turma que sufraga este entendimento. Tanto isso é verdade que, no julgamento do HC 349-945, de Pernambuco, de minha relatoria, em 2017, ficou consignado que o relatório produzido pelo COAF é suficiente para subsidiar o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, situação que denota a distinção evidente entre eles. Porque, se o relatório do COAF serve para, eventualmente, quebrar-se judicialmente o sigilo bancário e fiscal, é porque não há semelhança entre os dois tipos de conteúdo. Nesse caso, é bom que fique registrado ainda que os relatórios produzidos apenas, aspas, apontaram a existência de movimentações financeiras incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica e a capacidade financeira de pessoas que guardam relação com a empresa que expõe indícios de materialidade dos crimes em apuração, conforme assinalou o magistrado de primeiro grau, circunstância esta que corrobora tudo que foi exposto até aqui. Então, com essas considerações, senhora presidente, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, eu apresento essa divergência do voto e por conseguinte, proponho que se negue provimento ao recurso em habeas corpus. O eminente ministro Rogério nega provimento ao recurso de habeas corpus, divergindo do voto do eminente relator. Vou colher os votos, como vota o ministro Jesuíno Rissato. Senhor presidente, meu boa tarde a todos. Apesar do voto brilhante do ministro Rogério Schetti, mas eu confesso que continuo refratário a essa ideia de que o delegado de polícia, em qualquer inquérito, possa requisitar diretamente esses relatórios ao COEF. Eu vou pedir vênia ao ministro Rogério, mas eu vou acompanhar o eminente relator. A gente acompanha o ministro relator. Eu voto a seguir. Eu examinei detalhadamente esse caso e vou rogar vênias ao eminente relator e agora ao ministro Jesuíno, mas eu penso, como o ministro Rogério, que, no caso, não há nenhuma ilegalidade na requisição do relatório do COAF pela autoridade policial. Eu também penso que essa hipótese difere daqueles precedentes já trazidos e já julgados pelas duas turmas do Superior Tribunal de Justiça. Então, acompanho o voto divergente. Convoco o ministro Antônio Saldanha. É o relator. Ministro é o relator. Ministro Sebastião Reis. É o que me levou a decidir nessa linha, desculpa, eu estou afônico, é o que me levou a decidir com essa orientação, exatamente a ponderação que o ministro Jesuíno conseguiu sintetizar com muita precisão. Nós estamos dando um poder para a autoridade policial. É o delegado de polícia. A maioria das vezes, isso é, na verdade, conduzido por funcionários de outro grau de hierarquia. A gente está dando poder à autoridade policial de, em qualquer inquérito, requisitar essas informações diretamente ao órgão da Receita. E a pergunta que fica, a minha perplexidade é assim, por que não pedir uma autorização judicial? Que é uma maneira da gente conseguir um equilíbrio, um filtro para eventuais exageros. Já passamos por situações de muita adversidade por conta de alguns excessos nesse sentido. Por que não pedir autorização judicial? É isso. Tem a palavra, Excelência. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, ao ministro Rogério, e vou acompanhar o eminente relator. Até porque eu acho, se não me falha a memória, o voto condutor na sessão foi meu,
Eu sempre faço uma pergunta. Primeiro, essa questão colocada pelo ministro Saldanha de por que não se fazer uma solicitação de uma autorização, esperar uma autorização judicial, até porque essas informações são informações que estão lá, não vão desaparecer amanhã, não vão desaparecer depois da manhã, né? Eu acho que tem que ter um mínimo de controle esse tipo de procedimento. Nós nunca sabemos a origem, o porquê de solicitar essas informações e aonde que essas informações vão parar. Porque a autoridade policial pode pedir, ela pode não usar aquelas informações, mas você não tem controle nenhum do que ela pode fazer com aquilo. Ou seja, eu tenho um profundo receio, ou seja, também como colocou o ministro Jesuíno, eu sou refratário a esse tipo de procedimento. Eu acho que não custa nada você ter uma cadeia, né? Ou seja, há necessidade dessas informações, há uma situação que justifique essa investigação, que haja solicitação à autoridade judicial. A autoridade judicial, analisando, vai deferir ou não aquilo lá. Eu não vejo dificuldade nenhuma nesse procedimento. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência e peço vênia ao ministro Rogério Sketti, salientando, inclusive, que eu não vejo diferença em solicitar essas informações ao COAF ou à Receita Federal. Eu vejo ali são informações de natureza privada e cuja o compartilhamento depende de autorização judicial, salvo aquelas quando a iniciativa é do próprio órgão, COAF ou Receita Federal. Como eu voto, senhora presidente? Proclamo, então, o resultado. Prosseguindo o julgamento, após o voto do relator, do ministro Rogério, divergindo do voto do relator e do ministro Jesuíno Rissato, acompanhando o relator, e ministro Sebastião Reis, e o voto divergente da ministra Laurita Vaz, decidiu, então, por medida de votos, dar provimento ao recurso de habeas corpus nos termos do voto do ministro relator. Vencidos, o ministro Rogério Sketti e a ministra Laurita